talhar para nós e vai trazer um desafio para nós, igreja. Amém, irmãos? Então que você receba isso, ouça, né? Para que você possa fazer parte, já que você às vezes não pode estar lá, mas que você possa interceder e investir nesse ministério e também ir. Se Deus tocar no seu coração, você entender que você é um chamado para isso, você também pode fazer parte disso, amém? Irmã, fica à vontade, Deus abençoe, tá? Amém. Graça e paz, irmãos. É uma grande alegria estar aqui revendo muitas pessoas, né, que há muitos anos até, né, não nos vemos. E é uma grande alegria poder estar com a igreja do Senhor, né, uma parte da igreja do Senhor, né, porque a igreja do Senhor é uma única igreja que está espalhada por todo este mundo e reunida em locais diferentes. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre missões, né? Para quem não me conhece, meu nome é Cida, alguns me chamam de Cida, outros de Cidinha, não Maria Aparecida, não, Cida ou Cidinha. Eu sou missionária da APEC e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esta missão. O irmão pode colocar o primeiro, por favor? Eu vou falar um pouquinho com os irmãos sobre esta missão e sobre alguns desafios também que eu vou estar colocando para a igreja. Falta a outra parte. Não, é que tinha um versículo aí embaixo desse... Será que não salvou? Oi? Ah, tá. Aqui tinha um outro versículo junto. Tá, pode voltar lá no primeiro. Aí nesse espaço tinha um versículo, mas amém. Se não salvou, é um versículo bem conhecido, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Então, missões está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Deus, ele tinha um único filho, mas ele não queria ter apenas um filho. Ele queria ter muitos filhos. E para isso, ele enviou esse único filho como o primeiro missionário que veio a esta terra, para compartilhar o amor de Deus. E logo abaixo, o versículo que nós vamos recitar juntos é João 3,16, que ele é o centro da Bíblia, ele é o resumo de toda a Bíblia, que fala do grande amor de Deus. Podemos falar juntos? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então Deus, ele nos amou tanto, ele nos ama tanto, que esse amor não dá para ser medido. Não dá para ser medido. E o próximo slide tem algumas perguntas que nós podemos fazer. Esse versículo traz essas perguntas. Em Romanos 10:14 diz: como porém invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus, ele tinha um único filho e enviou ele como missionário. Ele veio, andou por toda parte, pregando, falando do amor de Deus. Por isso muitos creram, muitos acreditaram. Mas esse versículo diz: como invocarão aquele em que não creram? Para que uma pessoa, uma criança, um adulto, um jovem, um adolescente venha a crer, ele precisa invocar. E para ele invocar, ele precisa que alguém pregue, para que ele creia naquilo que Jesus Cristo fez por ele. Essas perguntas é algo para nós estarmos refletindo. E na continuidade ainda tem como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então o missionário, ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com a igreja. Missões não se faz de uma única forma. Missões se faz indo, orando e contribuindo. Eu vou estar falando um pouquinho, bem rapidamente, sobre a APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, que é a missão a qual eu estou trabalhando. Essa missão está há 88
89 anos. Ela nasceu há 89 anos nos Estados Unidos, em 1937. Um homem que já não era tão jovem. Ele já tinha 60 anos e Deus deu esse encargo para ele. Ele orava diante de um globo pelas crianças de todo o mundo. Ele ficou conhecido como Mr. Ovenholtz. E logo após essa missão nascer nos Estados Unidos, o primeiro país que veio a ter a APEC foi o Brasil. Em 1941, a APEC veio para o Brasil. Missionários foram levantados por Deus para iniciar essa grande obra aqui no nosso país. E foi se espalhando, e hoje a APEC está em praticamente todos os países do mundo, com exceção dos países fechados, como Coreia do Norte e alguns outros. A visão da APEC é evangelizar, discipular e integrar a criança numa igreja reconhecidamente evangélica. A partir do momento que você evangeliza, você não pode deixar a criança, assim como o adulto, precisa ser acompanhado, precisa ser discipulado, a criança também. A missão da APEC, como missão, ela coopera com as igrejas evangélicas na evangelização e no discipulado das crianças. Como que ela coopera? Oferecendo cursos, treinamentos, dando apoio através de materiais didáticos, literatura. E isso é algo que tem um valor ímpar, que todos aqueles que conhecem sabem a importância e o valor de se ensinar, e se ensinar de uma forma didática a palavra de Deus, para que a criança entenda realmente. Princípios e valores. A APEC, ela prima pela verdade que está descrita em Mateus 18:14. Não é da vontade do Pai que se perca nenhum desses pequenos. Então, todos aqueles que estão nesta missão também se empenham na evangelização, porque acreditam que uma criança precisa ser salva, precisa ouvir do Evangelho. E essa estratégia, além de muitas outras que nós temos na missão, é a realização de projetos missionários. Em 2009, quando o pastor Zezinho e a Alessandra estavam indo para Guarulhos, né? Parque Andrense, 2011. Mas em 2009 eu fui com o projeto da APEC para a África, para a Guiné-Bissau. Foi algo assim, um divisor de águas na minha vida. É algo muito especial você ver as necessidades de terras longínquas. Mas missões se faz em terras longínquas, na sua Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra, como a palavra de Deus diz. Esse projeto, ele vai acontecer na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Projeto missionário Altos Solimões, Crianças para Cristo. Ele vai acontecer do dia 16 ao dia 26 de julho deste ano. E este é o desafio. Há muitas crianças, há milhares de crianças espalhadas nessa região, que nunca ouviram falar do amor de Cristo e precisam ser alcançadas com este amor. Há igrejas, talvez, que estão orando, clamando a Deus por ajuda, por recursos. E a APEC, além de ir com os missionários, há uma grande equipe. Nós já estamos num grupo de 45 irmãos que vamos estar indo neste projeto. Esse projeto se realiza da seguinte forma. O pastor Daliércio, que é o responsável pela área ministerial da APEC, geralmente ele vai no local antes para fazer os contatos com as igrejas locais. Mas, como esse projeto, o custo dele é um pouquinho elevado, ele não conseguiu ir e voltar. Ele já vai agora, uma vez só. Os contatos foram feitos mais por telefone, por e-mail, por WhatsApp. E ele vai um pouquinho antes de toda a equipe para preparar realmente todo o trabalho. Esse trabalho se dá juntamente com as igrejas, onde é feito uma aliança, né, entre as igrejas que receberam. Essas igrejas receberão gratuitamente literatura, materiais didáticos para dar continuidade ao trabalho com as crianças. Como nós costumamos dizer, né, aquilo que é de graça para uns,
custou algo para outros. Existe uma missão nos Estados Unidos que ela envia recursos para a Aliança para a Evangelização das Crianças aqui no Brasil, para investir nestes trabalhos em lugares de difícil acesso da palavra, e também para as tribos indígenas. Agora nós temos vários missionários indígenas trabalhando junto com a missão nas suas próprias etnias. Então, esses irmãos serão abençoados, porque lá eles vão receber um treinamento, juntamente conosco, os missionários que vamos estar indo, e faremos pequenas equipes, e estaremos indo em várias regiões, fazendo evangelismo pessoal, fazendo clubes bíblicos, várias estratégias de evangelização com as crianças. Esse é o desafio. Você pode fazer parte deste trabalho. Há milhares de crianças que esperam por você. Esse desafio faz parte de um alvo missionário. Quando nós fazemos o curso de missões, nos é ensinado como levantar recursos para a obra missionária. Muitas vezes o irmão fala assim: eu queria tanto poder ofertar para missões, mas eu não tenho condições. Mas desta forma, todos aqueles que têm um coração missionário podem ofertar sim por missões. Alvo missionário, Alto Solimões, Crianças para Cristo. Nessa coluna, cada linha tem um número de pessoas e um valor. Somando, ali tem um total de 85 pessoas, onde 3 deverão ofertar R$300, 12, 100, 20, 70, 10, 50, 20, 30, 10, 25 e 10, 15 reais. Para a glória e para minha surpresa até, mas não para Deus, porque Ele levanta homens e mulheres generosos em meio à igreja. Eu já recebi algumas ofertas, esse alvo de R$300 já foi alcançado. Já recebi algumas ofertas também de R$100 e algumas menores. Mas Deus, Ele quer abençoar a todos. E um versículo que me trouxe à mente quando eu estava preparando esse material está em Gênesis 12, no versículo 3, só a parte A, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Deus vai usar a minha vida e a vida de todos os missionários que estão indo lá no Alto Solimões para abençoar crianças, igrejas, irmãos que estão lá. E Deus vai usar vidas para me abençoar, assim como Deus vai usar a sua vida para abençoar outras vidas também, e vai usar outras vidas para te abençoar. Então a igreja do Senhor é assim. Você é abençoado e você também é uma bênção na vida de outras pessoas. Ser bênção é isso. Você é abençoado e você é um abençoador também. Então aí está dizendo: juntos podemos transformar vidas, levando o amor de Deus, o amor de Cristo na tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Sua oferta faz diferença na vida, fará diferença na vida de muitas crianças. Ore, contribui, envolva-se. Por amor, por missões, por eternas vidas, por vidas eternas. E aí está a ordem do nosso Senhor. Uma ordem é para ser obedecida. Quando alguém te dá uma ordem, é alguém superior, é alguém que tem autoridade sobre a tua vida. O teu chefe te dá uma ordem, você tem que obedecer. Se você não obedecer, tem as consequências do não obedecer. O seu filho, você dá uma ordem para ele. Se ele não obedecer, vai ter as consequências, porque uma ordem é para ser obedecida. Qual foi a ordem de Jesus? Vamos ler juntos, igreja? Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A criança também é uma criatura. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus 18, 14. Por que evangelizar crianças? Por que evangelizar crianças, irmãos? Porque é da vontade de Deus. Porque lá em Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos envolve todas as pessoas. Na Bíblia não há nenhum versículo que
especifique uma idade para se alcançar, para se levar o amor de Deus, para se apresentar a mensagem da salvação para uma criança, para uma pessoa. Então, é da vontade de Deus. Por isso nós devemos evangelizar as crianças. Com o passar dos anos, os corações vão ficando endurecidos. Temos que alcançar essa geração nesse tempo. Agora, eu não vou ler, mas eu vou compartilhar. E se os irmãos assim desejarem, os irmãos podem estar lendo o Salmo 78. Neste salmo fala de gerações que foram ensinadas, gerações que não foram ensinadas e que se tornaram gerações obstinadas e rebeldes. Nós devemos ensinar aos filhos a palavra de Deus. Nós devemos levar a palavra de Deus de uma forma que as futuras gerações venham a ouvir e crer nesta palavra. Eu vou só compartilhar algo específico deste salmo com os irmãos. Que diz assim: Ele ordenou aos nossos antepassados que ensinasse a seus filhos, de modo que as gerações seguintes a conhecessem. É o versículo 5, a parte B. De modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus filhos, e então eles porão a sua confiança em Deus, e não esquecerão dos seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos, e não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal, que não desleal para com Deus. Então, esse versículo, esse salmo fala sobre a importância de se ouvir. Povo meu, ouçam a minha palavra, porque se essa geração não for alcançada pela palavra de Deus, o que vai acontecer com ela? O que aconteceu com essa geração que está descrita em Juízes, no capítulo 2, apenas o versículo 10, diz: depois de toda aquela geração, foi reunido a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. O 11 diz: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Quando uma criança não conhece a palavra de Deus, ela certamente não vai crescer com os princípios da palavra de Deus. Então ela não vai poder ensinar para os seus filhos e para as futuras gerações. Então nós devemos sempre... Não era para estar aqui. Bom, não sei porque foi para lá. Você trocou? Não, acho que eu apertei aqui e não percebi. Bom, aqui nós temos um desafio. Missões está no coração de Deus. Missões não se faz só em terras longínquas, como eu já falei. Missões se faz aqui na nossa Jerusalém. E essa é uma oportunidade que eu trouxe para a igreja, a APEC, através dos seus múltiplos ministérios, além dos projetos de treinamentos, tem datas específicas como Natal, Páscoa, e agora, aproveitando a época da Copa do Mundo, a APEC lançou esse impacto evangelístico da Copa do Mundo, Super Campeões. É um treinamento específico onde a igreja receberá o material em papel,
as figuras, material em PowerPoint, todo o roteiro, toda a direção de como realizar esse trabalho. Além desse treinamento que é oferecido, onde os missionários, nós estaremos fazendo uma demonstração de como você realizar esse projeto na sua comunidade. Você pode fazer na sua casa com um grupo de crianças, você pode fazer na sua igreja, pode fazer numa praça, aproveitando essa oportunidade. Na Copa do Mundo, faça muitos gols, levando muitas crianças para o time de Deus. Fazer gol é levar crianças para o time de Deus. Nesse trabalho, nesse projeto, tem uma lição específica que fala de um grupo de meninos que estavam participando de um campeonato. E ali houve uma situação em que o menino ele ficou furioso porque ele queria marcar o pênalti. E ele não foi escolhido. E a criança que foi escolhida errou. Então o time dele perdeu. E ele ficou muito bravo, começou a brigar. E aí desenrola toda uma história que ali aquela criança conhece o amor de Deus. E ele diz que ele não conseguiu conter aquela raiva. E aí é trabalhado várias situações e sentimentos na vida da criança. Então os irmãos podem, se desejarem, participar. Esse treinamento ele é gratuito. Ele tem um número limitado de vagas e ele vai acontecer no dia 20/6 em Rio Grande da Serra, na Igreja Batista Central de Rio Grande da Serra. Nós estamos cobrando apenas uma taxa de R$10 para o coffee break, mas todo o material, todo o curso você receberá gratuitamente. E as inscrições você pode fazer até o dia 16. Eu creio que eu mandei o pastor Zezinho. Se eu não mandei, eu vou mandar o link de inscrição. Aí a igreja, quem desejar participar, eu creio que vai ser assim algo maravilhoso. E vocês vão ver como as crianças se envolvem, né? Os treinamentos, já aconteceram alguns treinamentos e é algo bastante envolvente. Bom, agora sim, já estava aí, os irmãos já leram, né? Missões está no coração de Deus. Está no seu coração? Missões está no coração de Deus. Está no seu coração? Está no meu coração? Se está no meu coração, se está no seu coração, nós precisamos investir na obra missionária. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos. Eu vou estar distribuindo para os irmãos um folheto, marca-página, que aqui tem o meu Pix, que é o número do meu celular, do meu WhatsApp, e esse que eu apresentei para vocês, onde tem os alvos missionários, né? Os alvos que você pode ofertar, se assim Deus inclinar o teu coração para isso, tá? Então eu vou deixar depois com os irmãos no final do culto. E eu agradeço a Deus, agradeço o pastor Zezinho e toda a igreja pela oportunidade, em nome de Jesus. E eu espero e eu creio sim que a igreja vai estar orando. Eu peço porque, claro que nós necessitamos de recursos para ir, mas muito mais do que recursos, nós precisamos de oração. Porque sem oração nós podemos até ir, mas a obra não prospera. Então a oração é que faz prosperar. A oração é que dá crescimento. A oração é que convence o pecador e faz com que ele se arrependa. Amém? Irmão Anderson está aí? Irmão Anderson. Irmãos, já vamos distribuir isso aqui agora, tá bom? Porque aí no momento de... Tem uns varão já preparado aí, né? No momento de dízimo e oferta, já pega metade de cada montinho para cada um e já dá... É um de cada para cada pessoa, tá, irmãos? Pode entregar para as crianças também, né, Cidinha? Pode entregar, né, Cidinha? Para as crianças também, né? Que as crianças também já podem estar orando por isso.
Irmãos, é assim, eu não sei você, mas criança é uma bênção quando é evangelizado, né? Eu já vi crianças que fazem coisa que adulto não faz, né? E esse trabalho é um trabalho específico para as crianças. E nós sabemos que o texto bíblico fala: eduque a criança no caminho que deve andar, e ainda que cresça, jamais se desviará dele. Amém? Eu não sei você, mas eu não vou poder estar lá nesse dia com a Cidinha, mas ela pode. Já se programou para isso. E tem um grupo de pessoas, 50 pessoas, Cidinha, que vai? 45 pessoas que já está certo que vão. E eles também estão trabalhando igual a Cidinha para conseguir esses recursos. Então o que eu queria trazer para a igreja, que nesse peraí, pode deixar preparado aí, tá? Mas o que eu queria falar para os irmãos, que nós vamos aproveitar este culto, nesse momento de dízimo e oferta que nós vamos fazer daqui a pouco, e nós vamos investir na vida da irmã Cidinha, amém? Nós vamos fazer esse investimento na vida dela. E você talvez não possa fazer hoje, mas vai estar com o panfleto aí na sua mão, que tem aí deve ter um QR Code aí para você fazer o Pix direto na conta dela, amém? Então nós vamos fazer isso. Vai passar um vídeo aqui de 2 minutinhos, mas eu quero ler um texto antes para os irmãos. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 9. Eu não mandei para a igreja toda, que a irmã Cidinha estaria aqui hoje, mas eu mandei para o nosso grupo de liderança da igreja, para que todos até se programassem, porque principalmente por causa do louvor, a gente tem que parar o louvor antes, tem que prevenir o tempo da palavra, então a gente tem que fazer isso entre nós. Eu não mandei para a igreja toda, porém a igreja toda sabe que a gente fala muito aqui sobre missões e sobre dízimo e oferta, amém, irmãos? A gente fala bastante aqui. Nós temos os missionários Otederaldo, que ele já está no Brasil e vai vir nos visitar, provavelmente até agosto ele vem aqui na nossa igreja. A missionária Sheila está lá em Pernambuco. O Otederaldo, o trabalho dele principal é em Salto, lá na Argentina, e o trabalho dele é com crianças. Não sei se os irmãos lembram, mas o trabalho do Otederaldo é com crianças, lá em Salto, na Argentina. O trabalho da missionária Sheila também é com crianças, lá em Pernambuco. E ela trabalha com crianças lá. E não acredito que é coincidência, mas o Senhor trouxe a Cidinha também, que trabalha com crianças. Então o Senhor tem nos levantado para ser uma igreja investidora nessa área. Então tanto orando quanto investindo e até indo, irmãos. Então eu queria ler um texto para os irmãos que está aqui em 2 Coríntios capítulo 9, para que a nossa igreja e nós nunca sejamos pegos desapercebidos, porém que nós possamos entender que essas crianças depende também de nós para elas poderem ouvir uma palavra, amém, irmãos? Elas dependem de nós que estamos aqui para investir nisso. E o texto de 2 Coríntios 9 fala assim, no versículo 1 em diante. Paulo está falando com os cristãos ali de Coríntios. Ele fala assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, se for traduzir na nossa linguagem, quanto ao investimento financeiro na vida dos missionários que estão pregando a palavra, amém, irmãos? Fazer uma tradução aqui para nós, para os nossos dias, né? É desnecessário escrever-vos. Então Paulo está falando o seguinte: eu não teria necessidade de escrever muita coisa para vocês sobre isso, porque eu já oriento vocês sobre essa questão. Então Paulo está falando para eles que nessa questão de investir na vida de quem prega a palavra do Senhor, quem é missionário, eu não preciso falar muito para vocês escrever, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Ou seja, eles estão há 1 ano já preparados para ofertar nos ministérios, nas pessoas que pregam a palavra do Senhor, e que o que eles têm feito já tem sido divulgado entre os que estão à sua volta. Irmãos, a nossa igreja, as pessoas estão falando sobre essa questão, que nós somos pessoas que investem nessa área. Teve missionário Patrick, por exemplo, da Patrícia, o Patrick, esposa da Patrica, que estava na tribo indígena. Patrick da Patrícia, eu falei o quê? Patrick da Patrick? Irmãos, Patrick da Patrícia, né? Na tribo indígena, que ele trabalha lá fazendo tradução dos livros bíblicos para a linguagem indígena, lembram? Ele veio aqui e ele precisava de uma oferta, que ele precisava viajar, passagem de avião, não sei se os irmãos lembram disso. E foi suprido toda a necessidade dele na igreja, aquele dia, né? Nós sabemos que o projeto da Cidinha é um pouquinho maior, mas ela já teve algumas ofertas, né? E nós precisamos, irmãos, fazer com que essa preocupação o missionário não tenha. É uma preocupação a menos.
Se ele não tiver essa preocupação do recurso financeiro, conseguir parceiros para orar, eu tenho certeza que vai conseguir. Ser quem vai, já está indo. Então essa preocupação, uma menos que a gente tem que tirar. Então que eu falo para a igreja, vamos fazer como Paulo falou para eles aqui, ó. Eu não preciso, né, falar muito sobre isso com vocês, porque vocês já estão preparados sobre isso. Então vamos investir nessa vida em nome de Jesus, amém, irmãos? Para honra e glória do Senhor. Então que você possa orar ao Senhor, né? Quando a gente estiver louvando ao Senhor, e você coloca a sua vida, fala assim: Senhor, qual que é a minha parte nisso? A palavra do Senhor vai dizer nesse mesmo texto de 2 Coríntios 9 aqui, tem uma parte aqui que ele fala que o Senhor ama quem dá com alegria. Então que você faça isso com alegria, invista nessa vida em nome de Jesus, amém? Lucas, pode colocar o videozinho aí, 2 minutinhos, rapidinho, mas pode ficar aí. Projeto Alto Solimões, Crianças para Cristo. Você sabia que milhares de crianças na região do Alto Solimões ainda não ouviram sobre a salvação que há em Jesus Cristo? O projeto Crianças para Cristo é uma ação missionária da PEC que leva a mensagem da salvação e esperança às crianças nos lugares mais remotos do nosso país, e sempre em parceria com as igrejas locais. Neste ano, o impacto evangelístico será na região multicultural de Tabatinga, aí no Amazonas, lá no Alto Solimões, na tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia, nos dias 16 a 26 de julho. O objetivo é alcançar crianças com o evangelho e fortalecer o ministério das igrejas locais entre os pequeninos. Você pode participar do projeto orando, contribuindo ou fazendo parte da nossa equipe. Durante o projeto, nós realizaremos treinamentos, distribuição gratuita de literaturas, evangelismo pessoal, clubes bíblicos, atividades diversas com as crianças. Tudo para que cada criança tenha a oportunidade de conhecer a Cristo. Essa é a oportunidade de você fazer parte de algo que impactará vidas para a eternidade. Junte-se a nós, ore, invista, venha conosco para o projeto Alto Solimões, Crianças para Cristo. Toda nação, toda tribo, toda língua, até que cada criança ouça. Aleluia. Louvado seja Deus. Ministério do Louvor, pode se colocar em seus lugares. Então, irmãos, nós vamos fazer esse trabalho de investimento hoje Pode deixar a luz acesa, tá, Lucas? Porque nós temos os panfletinhos que tá aí com... Tem aí, irmãos? Eu não vi, eu não decorei. Tem o código Pix aí, tem os QR Code. Porque aí você não precisa nem mandar para a conta da igreja, manda direto para a conta da irmã Cidinha. Mas se alguém, sei lá, achou mais fácil, só escreve no envelope missões e põe aqui que tudo que tiver de missões hoje, escrito missões, nós vamos também separar para a irmã Cidinha, amém? Então você pode mandar direto para a conta da irmã e você pode também colocar nos envelopes para que a gente possa, no final do culto, que os irmãos vão separar os dízimos e ofertas, eles podem pegar tudo que é missões e a gente separar para a irmã Cidinha hoje, amém? Vamos colocar de pé? Vamos louvar o Senhor e fazer isso com muita alegria em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, diga! És fiel em todo
declare: tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Levante suas mãos e diga: és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Em todo o tempo. Aleluia. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel. Senhor, nós colocamos diante da sua presença os missionários que estão, ó Deus, nos campos a qual nós não conseguimos alcançar. Ó Deus, nós colocamos diante daqueles também que estão vindo à sua casa, ó Senhor Deus, a direcionar o seu povo, ó Senhor Deus, por recursos. Ó Deus, porque a sua obra precisa dar andamento, ó Senhor Deus, que